Muito bem, mas agora quando eu chego no afélio dessa órbita, eu tenho que dar um jeito de voltar para uma órbita circular. Então eu tenho que fazer de novo esse processo, agora meio que invertido, né? Então vamos lá. Quando eu chegar no apogeu, eu vou ter... O apogeu corresponde então ao ângulo φ igual a π. Eu vou passar para a órbita 3. Então eu tenho que ter o R dado pela órbita 2 em φ igual a π, tem que ser igual ao R dado pela órbita 3 no mesmo ângulo. Essa é a condição de continuidade da órbita, tá certo? O cara não dá um pulo, né? Então, vamos lá. Isso aqui eu já sei o que é. Isso aqui é C2 dividido por 1 mais epsilon, quando φ for π, isso é 1 menos epsilon 2. Isso tem que ser igual ao C3 sobre 1 menos epsilon 3. Mas o epsilon 3, eu volto a uma órbita circular. Então, o epsilon 3 é zero. A excentricidade é zero. Então, isso aqui é só C3. Para fazer isso, outra vez, eu vou ligar os motores. Ao ligar os motores, eu vou mudar de velocidade. Tome cuidado, porque a velocidade com que essa espaçonave trafega na órbita 2 não é constante, ao contrário do que era na órbita 1. Então, a velocidade que eu ganhei aqui no periélio, esse V2, não é mais a mesma quando eu chegar aqui. Ela é maior ou menor? Eu estou na órbita elíptica. Aqui eu tenho velocidade V2 dada por essa expressão. Quando eu chegar aqui, ela é maior ou menor do que era no periélio? Então? Maior. Porque a área... Não, mas é menor, exatamente por esse motivo. Outra maneira de ver isso é que o momento angular se conserva. O momento angular é μRV. O R aumentou, então o V tem que diminuir para o L ficar '. Legal? Então, outra vez, o que eu vou fazer é passar de uma velocidade, eu vou chamar de V2' para não confundir com essa, né, porque é na órbita 2, mas é diferente do V2. Então, ele chega lá no afélio, com uma velocidade V2' e ele vai passar a ter uma velocidade V3, que vai ser um lambda' vezes esse V2'. Aí o mesmo raciocínio vale, né? Eu vou olhar para o momento angular. O que acontece com o momento angular quando eu faço isso? Ora, quando eu multiplico a velocidade por um fator, o momento angular vai aparecer multiplicado por esse mesmo fator, porque envolve apenas a mudança do fator da velocidade, e a constante c associada a ele vai multiplicar por lambda ao quadrado. É o mesmo argumento que eu usei aqui. Então, eu posso dizer que o C3 vai ser igual a lambda' ao quadrado vezes C2. Então, vamos substituir isso na equação da órbita, na equação de continuidade da órbita, melhor dizendo. Então, eu vou ter C2 sobre 1 menos epsilon 2 igual ao C3, que é lambda' ao quadrado, vezes C2. O C2 desaparece. Então, lambda' ao quadrado sobre... Onde é que está o epsilon 2? Eu não calculei o epsilon 2, né? E o epsilon 2 é lambda quadrado menos 1. Deixa eu calcular ele aqui, ó. Isso implica em que o epsilon quadrado, epsilon 2, desculpe, estou sempre botando ao quadrado. O epsilon 2 é lambda ao quadrado, que é 4/3, menos 1. Isso aqui é 1/3. Certo? Então é o que eu preciso para substituir aqui. 1 menos 1/3. Isso aqui dá 2/3. Para cima, 3/2. Então, o lambda' é a raiz quadrada de 3/2. E isso é aproximadamente igual a 1,2.
E lá estou eu de volta a uma órbita circular. Então, resumindo o que eu fiz, o tempo todo eu estou olhando para a equação da órbita em coordenadas polares e impondo que essas três órbitas, a primeira órbita circular, a órbita elíptica, que eu vou chamar de órbita de transferência, e a órbita circular final, elas sejam descritas por equações na forma polar e sejam contínuas, isto é, eu não posso passar para o lado de um R para o outro. Então, nos pontos de passagem, eu simplesmente obrigo o R dado por uma equação da órbita a ser igual ao R dado pela outra equação da órbita. Isto aqui é que é o elemento fundamental. O efeito de eu ligar os motores é mudar a velocidade e isso significa mudar o momento angular. Ao mudar o momento angular, eu mudo o parâmetro da órbita, o C. E aí, de novo, usando a condição de continuidade da órbita, eu obtenho a conexão entre as excentricidades e, portanto, obtenho o valor de lambda, ou seja, de quanto eu tenho que mudar a velocidade da minha espaçonave. Primeiro eu mudo em 15% para passar para a órbita elíptica, depois para passar para a órbita circular, mudo em 20%. Pergunta, você acha por acaso estranho que eu tenha que aumentar a velocidade nos dois casos? Para passar da primeira circular para a transferência e da transferência para circular de novo? Será que você esperava que fosse assim ou você esperava que eu tivesse que frear a minha espaçonave para passar para a órbita circular? Daqui da órbita inicial circular para a órbita elíptica de transferência, acho que era claro que eu tinha que aumentar a velocidade mesmo, né? Para eu conseguir fazer essa órbita, então, ir mais longe. Agora, para passar da órbita elíptica para a circular de volta, será que era óbvio que eu tinha que aumentar a velocidade e não freá-la? Na verdade, essa intuição é falsa, né, de que eu teria que frear. Na verdade, para eu conseguir fazer essa órbita circular, significa que quando eu voltar ao que era o periélio, eu volto a uma distância maior. Não é verdade? Para eu voltar a uma distância maior, eu tenho que ter aumentado a velocidade, senão a imagem que a Sônia fez é interessante, né? Lembra do canhãozinho, né? O canhãozinho de Newton? Você sabe que foi Newton o primeiro cara a pensar nisso, né? Imaginar um satélite artificial da Terra. Outra coisa que é interessante mencionar aqui é que, na verdade, quando você compara a velocidade com que essa órbita, a primeira órbita está sendo percorrida e que a segunda órbita está sendo percorrida, a velocidade na segunda é menor do que na primeira. De fato, é fácil mostrar que a velocidade em órbitas circulares tem que ser inversamente proporcional à raiz quadrada do raio, né? Você pode dizer, mas como é que aqui você aumentou a velocidade? Aumentei a velocidade na órbita elíptica. E a gente já tinha visto que essa velocidade tinha que ser menor do que a velocidade com que o nossa espaçonave partiu na órbita elíptica, por causa do efeito do distanciamento do centro de atração. Então, quando ela chega aqui, claro, ela tem uma velocidade menor do que aquela que ela tinha quando partiu. Tá? Então, de fato, ao ligar os motores e aumentar a velocidade aqui, eu não chego ao valor da velocidade original. Ele perde velocidade quando ele se afasta do centro atrator. A gente já tinha visto isso, por causa do momento angular, lembra? Ao se conservar, o momento angular faz com que a velocidade tenha que diminuir à medida que o raio aumente. De fato, aqui o raio dobrou, então a velocidade caiu pela metade. Então, quando ele chegou aqui, a velocidade que ele tinha era metade da velocidade com que ele partiu, que era lambda vezes V1. Cadê ela? Está em algum lugar aqui. Isso. Então, ele estava na órbita 1 circular, ganhou 15% a mais de velocidade. Quando ele chegou, isso para entrar na órbita elíptica, quando ele chegou aqui, a velocidade dele era a metade dessa daqui. E é essa velocidade reduzida à metade pelo afastamento que ele teve que aumentar para agora voltar para a órbita circular. Então, o efeito global dessas duas ligadas de motor foi diminuir a velocidade. Parece estranho, né? Eu liguei o motor duas vezes, nas duas vezes eu aumentei a velocidade, mas o efeito global foi que eu diminuí a velocidade simplesmente porque agora eu estou mais longe
do centro de atração. Você pode fazer as contas, eu faço as contas aí nas minhas notas para você ver que a velocidade final, então, na órbita mais externa, é menor do que a velocidade na órbita inicial.